Tá com a secadora. Eu não quero Quanto foi isso? Cara, que isso? Essa tá mais agora eu tô contando. Nossa, fiquei feio, tá? Essa aí é uma Nem sei. 6 e... Vamos ver se ele vai usar. Se Deus não deu, né? Eu já queria escutar na mão. Eu já fiz a mão, não vai fazer nada, nem mais jeito. Daí ela não usou. Pode se preparar que ela não usou. Pessoal, então vamos lá. A aula de hoje é uma aula mais tranquila, mais conceitual, tá? Pra gente discutir, tirar dúvidas. Dependendo do ânimo de vocês, a gente pode de repente antecipar a aula da próxima semana, mas a gente não vai cobrar isso na nossa prova. Mas vamos sentindo, tá? Mas a aula de hoje é bem tranquila. Que é o quê? Falar um pouco conceitualmente da estrutura metálica. Algumas propriedades físicas, geométricas, comportamento do material. Vamos começar com os aspectos históricos, algumas datas importantes dele. Em 1750, início da utilização em escala industrial, isso não foi no Brasil. 1812, início da fabricação de perfis no Brasil. E em 1946, início das operações pela CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Falando um pouco, vou voltar aqui para discutir, as vantagens em utilizar uma estrutura metálica. O que vocês entendem como vantagem? Mais leve, mais rápido, Padronização. mais limpo, mais resistência de uma maneira geral. E diferente do concreto, o aço ele possui o mesmo comportamento na tração e na compressão. A única diferença é que na compressão, independente do material, tem o fenômeno da flambagem, que na tração eu não tenho. Não é isso? Mas observa que rapidamente a gente fala as principais vantagens do material aço. Tá? Então, se nós observarmos na ENVI, é uma estrutura metálica. Agora vamos imaginar o seguinte, vamos passar aqui pelas vantagens. Maior resistência mecânica, vocês falaram. Maior rapidez de execução, vocês também falaram. Facilidade de modificação. Possibilidade de reaproveitamento. Alguém já viu isso acontecer? Então, recentemente eu fiz um projeto de um shopping em Cajamar, que o investidor comprou uma estrutura metálica de uma fábrica da Ford e queria que nós aproveitássemos lá. Então, na estrutura metálica é possível esse tipo de aproveitamento. No caso lá, não atendia, mas por quê? Porque os vãos eram diferentes. O que eu quero dizer com reaproveitamento? Você tem um galpão, 15 metros de vão por 50, você desmonta esse galpão e monta ele igual ou muito parecido no outro local. Vocês concordam? Já com ligação parafusada, é só tirar os parafusos. E vocês também falaram aqui a questão da limpeza, canteiro de obra mais organizado. E em termos de desvantagem, o que vocês acham que seriam as desvantagens do material aço? Mão de obra especializada. Mão de obra especializada. Mais caro? Mais caro. Ele é mais caro. A corrosão. Vamos ver o que eu coloquei aqui. Custo, corrosão, resistência ao fogo. Eu não coloquei a mão de obra especializada, mas ela de fato é um problema. Então, se a gente pegar em qualquer cidade do Brasil, lá no interior, no Maranhão,
vai ter um cara que sabe completar uma laje, fazer uma forma, colocar um aço, vai ter o carpinteiro, vai ter o cara que mexe com a armação. Já a estrutura metálica existe de fato uma mão de obra mais qualificada, que não sei todos os lugares que a gente vai encontrar. A questão do custo, pessoal. Ela é mais cara, porém ela é mais rápida, não é isso? Então, quanto que representa para o investidor um empreendimento comercial sendo inaugurado alguns meses antes? Vamos imaginar um shopping. O cara está com a obra dele no shopping, ela pode inaugurar em novembro, se ela for estrutura metálica, ou ela pode inaugurar em fevereiro, março, se ela for em concreto armado. O que é melhor para ele? Ele vai ter todo o período de festa de fim de ano, de compra do consumidor em obra. Então tem que se fazer uma relação custo-benefício. Não é comum, a não ser que tenha um apelo estético, você ter uma estrutura metálica e uma residência. Vocês concordam? Você de fato vai pagar mais caro por isso. E aí vai em questão de gosto, uns vão achar que o aço é mais bonito. Mas em qualquer tipo de empreendimento comercial, nós temos que fazer uma análise de custo-benefício. Todo mundo concorda? A corrosão, eu tenho que dar um tratamento anticorrosivo, que isso também não é, hoje em dia, tranquilo. E eu coloquei a resistência ao fogo. Então, o aço, a partir de determinada temperatura, 500 graus Celsius, ele derrete, né? E aí, se a gente lembrar, eu não sei se eu falei aqui, sobre o World Trade Center, o acidente do World Trade Center. Quem viu o documentário? O World Trade Center, ele foi projetado, o calculista projetou o impacto de um avião. O avião colidiu, ele resistiu, do ponto de vista de estabilidade, né? Ele não tombou, enfim. Só que aí começou a explodir, pegar fogo, e o World Trade Center tinha um núcleo rígido metálico. Essa temperatura se elevou e derreteu o núcleo rígido, até por isso que ele implodiu. Então a gente tem um problema com aço em relação ao fogo. Concreto a gente também tem, mas com uma temperatura maior. E diferente do aço, o concreto, ele não vai derreter. O concreto ele vai explodir, vai começar a sair lascas da mistura de concreto. Só que a gente tem vários tratamentos. Então, se a gente observar em subsolos, ou de supermercado, ou shopping, qual é o tratamento que é comum a gente ver na estrutura metálica? Alguma coisa jateada, todo mundo já percebeu isso? Concreto projetado, argamassa, enfim. Por quê? Porque é subsolo, não tem um apelo estético tão grande, ele faz esse tratamento com o concreto projetado para dar uma proteção ao aço, ou seja, para o aço resistir a um tempo de fogo que permita com que as pessoas evacuem. A norma de incêndio, nem a norma metálica, nem de concreto, elas não pedem que a minha estrutura resista a fogo a um tempo indeterminado. Dependendo da minha edificação, é uma indústria com alto fator de ocupação que produz fraldas, ela tem uma classificação para o incêndio. É uma casa, é uma faculdade, é uma escola. Então a gente pode ter um TRRF, que é o tempo de resistência requerido ao fogo, de 30 minutos, 60 minutos, 90 a 120. O que é comum, pessoal, a gente fazer? A gente projeta a estrutura metálica, como a gente vai aprender no curso normal, e através de tratamentos passivos, a gente protege o aço. Qual que seria uma outra alternativa? Eu dimensionar a estrutura em incêndio. Ou seja, quando ela pegar fogo, eu não vou ter uma redução de seção transversal das peças. Eu posso dimensionar a minha estrutura nessas condições. Só que não é comum. A gente dimensiona normalmente, classifica a estrutura quanto ao tempo de resistência requerido ao fogo, e a partir daí a gente especifica uma proteção. Que nem eu falei, a gente já viu a argamassa projetada, o concreto projetado, tem gesso protege. E eu tenho uma que é ótima, pessoal, excelente, porém muito cara, que é a pintura intumescente. Alguém já ouviu falar? Você pega aquela fachada que a gente está vendo do outro prédio,
e pinta ela. Vamos imaginar que essa tinta azul é uma tinta intumescente, ou seja, ela já dá proteção ao aço contra o fogo. Agora é intuitivo que isso deve ser muito caro. Já pintou, já protegeu. Então não é comum a gente usar isso em áreas como subsolo, garagem, enfim. E uma outra característica do aço em relação ao incêndio é o que a gente está vendo ali no outro prédio. O aço está protegido pela alvenaria ou pelo elemento de vedação. Vocês concordam? Sim ou não? Sim. Isso é uma maneira que a gente faz também de proteger o aço. Ou seja, vir com um bloco de alvenaria e colocar o aço por fora. Aí, dependendo do tipo de edificação, eu nem precisaria de uma proteção. Tudo bem? Porque se eu tenho que nem esse ressalto aqui desse pilar e o pilar metálico aparente do canto da nossa sala aqui, eu precisaria proteger. Do jeito que aí, talvez não, proteção já é o próprio revestimento. Tá? Tipos de perfis, pessoal. Eu tenho duas grandes famílias: produtos siderúrgicos e produtos metalúrgicos. Os metalúrgicos surgem a partir do siderúrgico. Então, quem a gente pode citar como uma siderúrgica? A Gerdau. A Gerdau é uma siderúrgica. Então, ela fabrica perfis, barras, chapas, e ela faz um processo a quente. Então, ela tem o maciço em aço, né? Desde a extração, da forma líquida, depois ele tem o maciço, e ele vai passando por prensas até chegar à conformação que a gente quer, na situação geométrica que nós queremos. Então, aqui é um exemplo de uma fabricação formada a quente de um perfil seção I. Eu poderia ter barra chata, barra redonda, o vergalhão que a gente está habituado a ver, teria chapas. Qual seria o exemplo de um produto metalúrgico partindo do princípio que ele surge através da siderúrgica? Eu pegar uma chapa, se eu pegar, pessoal, 3 chapas que a Gerdau fabrica e soldar, eu não tenho esse perfil? Sim ou não? Então, esses são nossos produtos siderúrgicos, que a gente chama também de produtos formados a frio. Então eu faço uma composição de chapas, cantoneiras, enfim. Aqui está produto siderúrgico, mas de novo, vocês concordam que se eu pegar uma chapa e dobrar essa chapa, eu tenho essa cantoneira? Sim ou não? Então eu posso ter cantoneiras também na metalúrgica. Cantoneira, seção L, eu tenho cantoneira de abas iguais, que é o caso aqui, e de abas desiguais. O centro geométrico da cantoneira está fora da seção. Eu tenho B e B, as dimensões dessa cantoneira, e uma espessura da chapa, que está chamando de E. Tudo bem? Intuitivo, seção cantoneira. Aí daqui a pouco a gente vai abrir algumas tabelas para ver como que é a representação disso, como que é a designação disso. Então, quando a gente olha uma planta de forma de concreto, quem já viu uma planta de forma de concreto? Vou fazer um desenho aqui.
Vamos imaginar esse desenho, mas bem simplificado. Isso aqui, de uma forma bem simples, né? Seria uma planta de forma. Agora me dá a forma, a geometria da minha estrutura. Alguém ficou com alguma dúvida do que são as peças? Tenho 4 pilares. Todo mundo concorda? Em laranja. Qual que é a seção dos pilares? 20 por 40. Eu tenho 4 vigas. Qual que são a seção da viga? 21 por 50. Então, a viga, vocês estão imaginando a seção transversal retangular, não é isso? Sim ou não? O objetivo é que hoje a gente se familiarize com um desenho, um projeto em estrutura metálica. Então, quando você olha agora, se você imaginar, mantém os pilares de concreto, tira a viga de concreto e bota uma viga metálica W150 por 13. Essas duas linhas passam a ter 4 linhas, duas tracejadas internas. O que é isso? O que é o W? O que é o 150? O que é o 13? O que é essa representação aqui? Então, foi o que eu falei no início da aula. É uma aula conceitual, mas tem muita coisa que a gente gostaria que vocês aprendessem e que ao longo do curso da carreira de vocês vai ser importante. Tá? Diferente de uma peça de concreto que é base vezes altura, aqui não é base vezes altura. E o W é o quê? Tá? Então a gente já falou da cantoneira. Aqui eu tenho perfis H, W e I. Quais são as diferenças entre eles? É melhor apagar a luz? Melhorou? Qual que é a diferença? Alguém consegue identificar? A bandeja, a base que é mais estreita, mas liga aí. A bandeja. A largura da mesa da virilha mais estreita. Em relação a qual deles? H. É isso aí. Na verdade é o seguinte, para mim e eu acho que para vocês, todos têm o mesmo formato de I. Começa por aí, não é isso? Mas H e W, eles possuem abas paralelas. O W vem de Y. Numa representação, numa nomenclatura americana, tá? Observa o I. Vocês estão vendo que a face interna da mesa ela é inclinada? Então já vamos dividir aqui, ó. Perfil I, ele não possui as abas paralelas, igual o W e o H. Tá? E qual que é a diferença entre o W e o H? Aí vai de encontro que o Sérgio falou. O H, ele possui uma relação D sobre B. Quem é D? A altura do meu perfil. Quem é B? A largura dele. Aproximadamente igual a 1. Se eu tenho D sobre B aproximadamente igual a 1, ele é próximo do quê? De um quadrado? E o perfil H é usado para pilares, ou ele é indicado para ser utilizado em pilares. Enquanto que o perfil W e o I, eles possuem uma altura maior do que a largura. Então, essa relação D sobre B é maior do que 1, maior do que 1,5. Tá? Quando a gente imagina uma viga, independente do material, aço, concreto, madeira, alumínio, vocês imaginam uma viga quadrada ou uma viga retangular? Retangular. Retangular. Agora vamos pegar isso
matematicamente pelo que vocês já viram em resistências materiais e nos outros cursos. Por que que uma viga, o ideal é que ela seja retangular? Porque a viga é um elemento submetido ou predominantemente submetido à flexão. Vocês concordam? Uma viga é submetida à flexão. A fórmula da tensão na flexão é M sobre W, ou M sobre a inércia vezes a distância do centro geométrico até a face superior ou a face inferior. De maneira que você usa a inércia para dimensionar a viga. Todo mundo está de acordo? E se a gente pegar a inércia de uma seção retangular, vai ser o quê? BH3 sobre 12. Tudo bem? Ou seja, quando eu estou na flexão e estou trabalhando com altura, eu estou aumentando na altura, eu estou resolvendo o meu problema exponencialmente. Então, se a minha viga tem 10 metros, não adianta eu querer fazer uma viga com 40 centímetros de altura e 1 metro de largura. Não vai atender. Vocês concordam? Então, voltando para os nossos perfis. Perfil dado, abas paralelas, utilizado para pilar. Por quê? Porque o pilar, ele sim pode ser um elemento quadrado. O pilar ele está predominantemente submetido a cargas axiais. Depois ele pode ter flexo-compressão, dependendo da altura, por conta do vento. E vamos olhar algumas informações importantes aqui. O D está muito claro, talvez não dê para vocês observarem, mas é a distância da face superior à face inferior do meu perfil. Tá? Eu tenho H, dá para ver o H lá? O H é a altura da alma do meu perfil. E aí vamos falar desses conceitos. O que é mesa e o que é alma? Se a gente olhar um perfil, seção W ou I, as mesas superiores, mesas inferiores e a alma do meu perfil. Então eu estava perguntando, e o H? O H é a altura da alma, vocês concordam? E é importante porque a gente vai ver, eu não sei se vocês com Plínio viram cisalhamento transversal ou cisalhamento na flexão. Tá? Mas esse perfil ele é um perfil muito recomendado para flexão, porque na flexão eu vou ter uma mesa tracionando e outra comprimindo, ou vice-versa, dependendo do momento. Essas mesas combatem o meu momento fletor. E a minha alma combate equivalente a 80% do meu cisalhamento. 80% do meu cisalhamento é resistido por essa alma aqui. Então, no cálculo do cisalhamento de uma viga aí, eu uso esse parâmetro, tá? Que é o H, a altura da minha alma. O que mais que tem aí que é importante? BF. BF é a largura da mesa. TW e TF. Então, TW, espessura da minha alma. TF, espessura da minha mesa. Lembrando que vocês vão ter nas provas, na carreira de vocês, na obra, em qualquer lugar, acesso a essas tabelas. Então tem uma tabela, tem desenhado e tem as informações que a gente precisa, tá? Aí depois, como eu estou dimensionando um perfil, eu tenho todas as propriedades geométricas que a gente precisa. Que é o quê? Área, raio de giração, momento de inércia em torno de 2 eixos, módulo resistente à flexão, que é o W, módulo resistente plástico, que é o Z. Então tudo isso aqui são propriedades geométricas que estão catalogadas nas tabelas dos perfis. Alguma dúvida aqui, pessoal? Então, pegando essa representação, essa designação aqui, W 150 por 13. O W, vocês já sabem o que é? Já? Então vocês já vão identificar que é um perfil com seção I. E que ele é W porque ele possui as abas paralelas. 150, pessoal, é o meu D. É a altura do meu perfil.
E o 13? O 13 é o peso por metro. O que interessa na estrutura metálica é quanto que ela pesa. A estrutura metálica é comprada por peso. Então, assim que a gente representa os nossos projetos. Nossos não é da grifa, nos projetos, né, no Brasil inteiro. Essa é a representação, essa é a nomenclatura que a gente usa para a estrutura metálica. A altura do perfil, 150, é uma altura comercial, pode ser 148, 151, depende do perfil. E 13 é o peso por metro. Tá? Quando eu fiz esse desenho em planta, mostrando a face superior do meu perfil W, e eu fiz esse tracejado, o que é esse tracejado aqui? A projeção da alma. Tá? Um outro detalhe, enquanto que nessa forma de concreto armado a gente trabalha em centímetros, na estrutura metálica eu trabalho em milímetros. Eu consigo ter uma precisão muito maior. Então, 150 milímetros, ou seja, 15 centímetros a altura desse meu perfil. Como eu disse ainda há pouco, a gente ouviu umas tabelas, 15 é uma padronização comercial. Tá? Ele pode ter 142, 149, enfim. Depende do que? Se é o 150 por 13, se é o 150 por 18, se é o 150 por 22,5. E aí está claro que 13 quilos por metro, 18 quilos por metro, 22,5, 22,5 quilos por metro. O que eu falei dos produtos siderúrgicos? Que eles surgem a partir dos produtos metalúrgicos, não é isso? O que eu gostaria que vocês entendessem? Um perfil com essa seção U, a metalúrgica também fabrica. Tá? Assim como eu falei na cantoneira, que eu também tenho cantoneira vindo da siderurgia, que ele pegou a chapa e dobrou. Tá? Então ele pode pegar uma chapa e dobrar, ou ele já pode. Eu não tinha aquela prensa, passou por 10 prensas e chegou na seção I. Eu não posso ter uma prensa que me dá a geometria do U. O que tem que ficar claro só? Siderúrgica, normalmente, perfis formados a quente. Tá? E metalúrgica, perfis formados a frio. Aqui a composição de alguns perfis. Tá? Aí, pessoal, eu acho que eu cheguei a falar com vocês, naquela primeira lista de revisão tem alguns exercícios de características geométricas. Por quê? Enquanto a gente estiver trabalhando com perfis catalogados, ótimo, a gente tem todas as informações. Mas eu posso me deparar com situações dessas, aonde eu tenho que saber centroide, momento de inércia, módulo resistente à flexão, módulo plástico, tudo isso. Tá? Eu não vou cobrar aqui, mas eu coloquei lá e eu gostaria de chamar a atenção disso. Às vezes a gente vê uma matéria, para que eu vou usar? Se a minha viga tiver essa seção, vai ter numa tabela? Ou se tiver uma seção um pouco diferenciada? Vamos ter que nós calcular. Óbvio, você lança no AutoCAD qualquer seção geométrica e te dá todas as informações, todas as propriedades que a gente precisa. Mas isso não quer dizer que se acabar a luz, né, pessoal? Acabou o engenheiro, vocês podem. Aqui, ó, uma situação interessante, dupla cantoneira. Então, mostrando a seção transversal, aqui eu estou mostrando duas cantoneiras. É comum a gente usar dupla cantoneira em treliças. Todo mundo conhece uma treliça metálica? Então, o que é uma treliça, pessoal?
pessoal? Um tipo de treliça. Existem outros tipos de treliça? Vários, né? Existem vários tipos de treliça. Mas eu estava dizendo o seguinte, é muito comum em treliça metálica a gente usar dupla cantoneira para diagonais e montantes da minha treliça. Então, quando eu falo diagonais e montantes, vocês conseguem reconhecer? Diagonais e montantes. Ficou claro? Ficou claro que está na mesma cor? E eu tenho uma outra nomenclatura para essas barras superiores e inferiores. São chamados de quê? Alguém sabe dizer esses elementos em verde aqui, quais são os nomes? São os banzos, pessoal. Banzos superiores, banzos inferiores da minha treliça. O que eu disse foi, é comum nós utilizarmos dupla cantoneira para diagonais e montantes. Tá? E também é comum a gente usar para banzo perfil U. Então a nossa treliça fica com essa seção transversal. U, banzo superior, banzo inferior. E aqui as cantoneiras. Tá? O fato que eu gostaria que vocês observassem que essa opção da direita, ela possui uma vantagem em relação à da esquerda no que diz respeito a montantes. Quem são os montantes? São as barras verticais da minha treliça. Alguém consegue identificar qual é a vantagem? Que no caso não dobraria, que ela não dobra pra frente, né? Ela dobra na quina, na verdade, a cantoneira, né? Então você coloca uma de costas para a outra, você está puxando. Não é em termos de resistência. O fato de estar de Uma de costas para a outra. não te dá uma resistência maior. Não. Questão de manutenção, pessoal, limpeza. É mais fácil limpar, consigo limpar todas as faces dessas duas cantoneiras. E esse ponto aqui. Tá? Então, observe essa questão. Em termos de manutenção, durabilidade, se tiver algum ponto de corrosão aqui, fica mais difícil ver. Para limpar aqui já não é tão fácil. Então, essa situação é uma situação favorável. Em termos de dimensionamento, você já deve ter visto, treliça é um elemento submetido apenas a esforços axiais, não é isso? Então eu tenho tração e compressão. E aí quando eu tiver tração ou compressão nessa seção, é a área que interessa. Obviamente, essa carga está aplicada no centro geométrico da figura. Outros produtos siderúrgicos, pessoal, ou metalúrgicos, dependendo de como que é a formação. Barras redondas, tá?
Então a gente pode chamar aí um equivalente a um vergalhão. Barras chatas, que é uma seção retangular, uma barra. Isso aqui seria uma barra chata, pessoal. Acho que é comum a gente ver, sabe aqueles portões de tela-moeda, sabe por quê? Nas grades, uns portões com tela-moeda. É comum a gente ver sempre o recorte dele aqui e aqui é chapa. Enfim, estou querendo dizer uma aplicação para o chapa. Se vocês ficarem com alguma dúvida em algum desses, aí vocês pesquisam na internet, olham as imagens, eu não trouxe todas as imagens aqui. Daqui a pouco eu tento mostrar algumas tabelas. Também naquele portão de barra, que é aquela chapa aqui. Isso. Chapas em bobina, então ele tem a bobina, vai abrindo, vai tirando o tamanho da chapa que precisa. Chapa finas a frio, pessoal. De 0,30 a 2,65 milímetros. Então sempre vou falar de chapa fina a frio. Eu estou nessa espessura de chapa. É comum a gente representar a espessura da chapa assim. Então esse símbolo representa a espessura da minha chapa, nesse caso 6,3. Se eu estou com uma chapa de 6,3, ela já é considerada, vai estar aqui 6,4, como uma chapa grossa. Eu tenho chapa formada a frio, a quente, de novo. Tudo é o processo de conformação. Tubos circulares e tubos retangulares. Lembrando que eu posso ter aqui tubos circulares e retangulares que não são estruturais. Tá? Esses metalons, a gente vê perfil auxiliar para forro tanto de gesso quanto PVC, não são aços estruturais. Tá? Então isso é bom a gente ter em mente, que nem todos os aços são estruturais. Aqui mais alguns perfis. Então, seção U. Seção U enrijecido, muito utilizado para terça de cobertura. Então aqui eu tenho a terça principal. A telha, ela apoia na terça. E a terça está aqui, normalmente, com U enrijecido. A representação, pessoal, dele é U maiúsculo e minúsculo, tá? É pouco a gente vê. A cantoneira, como eu disse, formada pela metalúrgica e a composição de alguns perfis. Então, se eu pegar dois perfis do enrijecido, soldar, eu tenho esse perfil com uma seção caixa, vamos dizer. Perfis soldados, também formados a frio. Aquilo que eu falei naquela imagem que mostrava o perfil W, eu pego 3 chapas e soldo. Então, TW, a gente já tinha visto a espessura da alma, TF, espessura da mesa, D, altura do perfil, BF, largura do perfil. Então, você já tinha visto. Qual que é, vamos dizer, uma vantagem desse perfil em relação ao perfil W? Ou perfil formado a kit? É que hoje, se você pega, a gente vai ver daqui a pouco, uma das tabelas, a Gerdau fornece, em termos de perfil com seção W, o maior W que eles têm é o W610, por alguma coisa, eu não lembro o peso dele. Vou colocar um deles aqui, acho que é 610 por 126. Fato é o seguinte, o maior perfil W que nós temos comercialmente
é um perfil de 61 centímetros de altura. Então, se nós pegarmos uma relação, um pré-dimensionamento de altura da viga vai ser o vão dividido por 15 ou 20, aí vocês vão ver quanto que a gente poderia ter de vão entre pilares no máximo para esse perfil. O perfil soldado não tem isso. Eu consigo ter perfis soldados de 1 metro de altura, 2 metros de altura. Tá? Ele consegue ter uma opção maior, uma quantidade maior de perfis. O que ele fez? Ele pegou 3 chapas, soldou e aí catalogou essas informações. Só comentando CS, CVS e VS, pessoal. CS equivalente ao H, ou C de colo, tá? Então, CS são perfis papilares, que são caracterizados pela relação DBF aproximadamente igual a quanto? Aproximadamente igual a 1. Não foi isso que eu falei? CVS, ele está no meio termo ali. Então ele é retangular, mas não é tão retangular quanto o VS. Então ele tem uma relação aí de aproximadamente 1,5. E VS são perfis de fato para viga, perfis esses que possuem uma altura bem maior do que a largura. Tá? Essas 3 categorias não são tão claras nos perfis laminados, né? Que são os perfis que a gente viu lá, que a Gerdau fabrica, que tem no máximo 610 milímetros de altura. Então lá fica nítido H e W. Até tem um H e HP, mas não é tão nítido quanto aqui. Ó. Tem o CS, CVS, que é o intermediário, e o VS, que é para viga. A diferença entre eles é a relação entre a altura D e a largura VF. Normas técnicas, pessoal. Essas são as normas que a gente vai utilizar. Em NBR 23, vocês já viram, já reviram, levaram no carnaval, estudaram muito no carnaval. Semana que vem tem prova. Aí a gente vai de fato se conhecer, ver como que é, como que não é. É a partir da primeira prova. Não é isso, Ana? Mas eu estou gostando, já vi que vocês criaram uma alternativa interessante para a prova, que já deixa a gente mais seguro, né? Só no desenho estar lá e ser preenchido é mais tranquilo, né? Então essa norma nós já vimos. Agora, a gente vai começar, pessoal, a ver NBR 8800, que é a norma brasileira que regulamenta os projetos em aço. Ela é uma norma diferente da norma de que é um pouquinho mais espessa. A gente não vai conseguir ver tudo, assim como a gente não conseguiu ver tudo do vento. NBR 8681, ações de segurança, é o que a gente vai ver na próxima aula, ou dependendo do ímpeto de vocês, o que eu falei há pouco, a gente já pode tentar antecipar alguns conceitos, tá? Só que isso aqui não cai na prova da próxima semana, que vai cair vento e a aula de hoje, que é esses conceitos gerais de estruturas metálicas. Eu vou mostrar, a gente vai resolver uma questão que eu fiz, uma questão de prova dos anos anteriores, eu trouxe para te resolver aqui. Tá? Se ele der, eu posso cobrar. Pode ser teoria, em cima do que a gente falou em sala, não precisa pegar nenhum livro de metálica, entender como que é feita a extração do minério de ferro, aí você elimina o enxofre. Vamos fazer em cima do que a gente conversou, tá? Ou seja, da aula de hoje. Aqui, pessoal, para quem lembra, foi o que eu dei um exemplo na primeira aula. As nossas estruturas, independente do material, aço, concreto e madeira, precisa ter segurança, precisa ter um coeficiente de segurança. Não é isso? Hoje em dia, esse coeficiente de segurança possui um tratamento semi-probabilístico. Ele tem estatística junto com algumas coisas empíricas. Tá? NBR 6120, cargas para cálculo das estruturas de edificações. Então, não sou eu, não sou vocês que definem
qual que é a sobrecarga de uma sala de aula, de uma biblioteca, de um quarto residencial, de uma cozinha, de uma varanda, de um telhado com acesso ao público, sem acesso ao público. Todos esses carregamentos é definido aqui. Então esse a gente não vai usar, é título de informação, ou se for usar, é objeto de consulta. Eu estou fazendo mezanino para uma universidade, aí em Morumbi, onde nesse mezanino vou ter a biblioteca. Qual que é a carga de uma biblioteca? Vou aqui e pego 500 kg por metro quadrado. Propriedades do aço, dos ácidos estruturais. Aqui eu trouxe alguns ácidos, A490, A325, A392, A36. Esses aqui, esses valores estão correlacionados com a nossa tensão de escoamento, porém com uma unidade americana. Tá? Então, A36, o 36 quer dizer que esse aço possui uma tensão de escoamento de 36 Si. Ele é equivalente ao nosso MR350. Enfim, o que eu quero dizer para vocês? Todo aço, ele possui na sua nomenclatura qual que é a tensão de escoamento dele. O que é a tensão de escoamento? Vamos olhar aqui para o gráfico. Eu aplico carga, então é um gráfico tensão, deformação, sigma, epsilon, tensão MPa, epsilon, ele é uma unidade, ele é um parâmetro sem unidade, né? Por quê? Porque o epsilon vai ser delta L dividido por L, unidade de comprimento vai cortar com unidade de comprimento. Aplico carga, eu tenho um regime inicial que é o regime elástico linear, aonde eu retiro essa carga, o que acontece com o meu material? Volta para a configuração original. Até chegar em um determinado momento que eu entro no patamar de escoamento, que é esse cara aqui. O que é o patamar de escoamento? Para um acréscimo muito pequeno de tensão, ou muitas vezes sem acrescentar nada de tensão, o material continua deformando. Tá? Ou seja, quando eu entro no patamar de escoamento, eu já entrei no regime plástico. Com isso, quando eu retiro a carga, ele vai recuperar, mas ele recupera tudo? Não, ele não volta para a configuração inicial. Ele foi para uma deformação, uma tensão residual. Tá? E o patamar de escoamento, esses valores que a gente considera no cálculo, não são os valores últimos. O aço não rompe com a tensão de escoamento. Tá? A gente vai observar isso ao longo do curso. Então, tensão de escoamento a gente chama de FY. Porém, o aço, dentro desse regime, nesse patamar de escoamento, ele ganha um pouco de resistência para a partir daí, de fato, chegar na tensão de estrutura chamada FU. Tá? Eu costumo brincar que é aquele último suspiro, né? E aí entra em colapso. Vamos pegar um exemplo do que eu falei, que todo aço estrutural possui na sua nomenclatura uma correlação com a tensão de escoamento. É como se eu estivesse comprando um concreto C20, FCK20. O que eu estou pedindo para o cara? Um concreto com uma resistência à compressão característica de 20 MPa. Todo mundo concorda? O aço é a mesma coisa. Eu quero um aço MR250. O que é o 250? É a tensão de escoamento de 250 megapascal. Vamos pegar os vergalhões, as bitolas que a gente usa para o concreto armado. CA50, CA60. Alguém já ouviu? A gente está lá na obra, vai chegar um caminhão cheio de aço CA50, um vergalhão. O que é o CA50? O que é o 50? É a tensão de escoamento do aço 500 MPa ou 50 por centímetro quadrado. Tá? Então, isso eu gostaria que era uma das coisas que vocês assimilassem. Primeiro, identificar uma seção WI, cantoneira, U enrijecido, U ou algum daqueles formatos compostos.
entender que a designação de um perfil não é a mesma de concreto, não é base vezes altura. Dependendo do perfil, vai ser altura e peso. Cantoneira vai ser a dimensão, a largura se for igual peso ou espessura da chapa, enfim. E que todo aço estrutural possui na sua nomenclatura uma correlação com a tensão de escoamento. E que fique claro para todos vocês, esse é o diagrama tensão da formação do aço. Que, como eu disse anteriormente, a gente pode rebater isso aqui, e se nós não tivéssemos, a gente desconsiderar o fenômeno da flambagem, o aço possui as mesmas características. Diferente do concreto, que a resistência à tração é aproximadamente 10% da compressão. Então, ali, pessoal, esse A36 é um aço que a gente vai usar bastante nos nossos exercícios. Como eu disse, se quiser anotar aí, ele é equivalente ao MR 250. MR 250 é igual a A36, só que com uma nomenclatura brasileira. 250. E aí, pessoal, a gente está falando aqui, ó, 250 MPa, 500 MPa, é muita coisa, né? Lembra das vantagens? Maior resistência mecânica. Se a gente for ligar agora uma concreteira e a gente pedir um concreto FCK 50, vocês acham que a gente consegue fácil? Não. A gente está falando de um aço estrutural que possui na sua tensão de escoamento 250 MPa, não é nem a tensão de um tubo. Módulo de elasticidade do aço, pessoal. 210 gigapascal, vai estar aqui entre 205 e 210. Módulo de elasticidade transversal, desalhamento, 788 toneladas da força por centímetro quadrado. Peso específico do aço, 7.250 kg por metro cúbico. Coeficiente de Poisson, 0,3. Você lembra o coeficiente de Poisson? O coeficiente de Poisson, quando eu tenho a minha barra submetida à tração, eu tenho uma diminuição da minha seção transversal, não é isso? Ao mesmo tempo que, se eu tenho essa barra comprimida, o que acontece com a minha seção transversal? Ela aumenta. Então, esse é o coeficiente de Poisson que relaciona essa situação. E o alfa é coeficiente de dilatação térmica, 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1 ou dividido por graus Celsius. Então, era isso, pessoal. Agora eu queria mostrar para vocês algumas... Ficou alguma dúvida? Eu queria mostrar algumas tabelas, tá? E mostrar o exercício que eu cobrei na prova de alguns anos anteriores. Aqui, pessoal, é uma tabela que eu uso bastante lá no escritório, tá? E que vocês vão usar também. Mas o mais importante não é memorizar nada do que eu vou falar, e sim interpretar, saber o que ela está fornecendo para a gente. Começa que ela desenhou, primeiro, a capa dela é um perfil com a seção I, W ou H. Isso aqui seria um H, isso aqui seria um W. O I é só para relacionar essa seção com a letra I, tá? Mas a diferença técnica de um perfil I para o perfil W, todos nós já sabemos que essa face interna é uma face inclinada, tá? Então eu tenho o D. O que é o D? A altura do meu perfil em milímetros, né? Eu tinha mostrado para vocês, a gente está falando de instrumentário, então automaticamente a gente está falando de milímetros. Eu tenho PF, que é a largura da minha mesa, eu tenho TW, a espessura da alma, e TF, a espessura da minha mesa. Eu estou com dúvida,
na tabela, venho aqui e olho o meu desenho. E aqui eu tenho todos os perfis W ou H da Gerdau. Eu tinha falado do W150x13, que é o primeiro perfil, então eu não tenho, por exemplo, um perfil com altura de 10 centímetros, 100 milímetros. E o maior da Gerdau é o 610 por 174. Tinha colocado 126 aqui, que é o intermediário. 125. O maior perfil da Gerdau é W610 por 174. Vamos passar aqui por alguns dados importantes para a gente. 13, massa linear, quilo por metro. Isso a gente já sabia. D, altura do perfil. Eu comentei com vocês, ele faz uma bitola comercial, mas na verdade o D é igual a quanto? 148, 14,8 centímetros. O meu BF, a largura da mesa, 100, 10 centímetros. A espessura da alma, 4,3. A espessura da mesa, 4,9. A altura da alma, 138. A área do meu perfil, 16,6. Aqui eu começo a entrar nas propriedades geométricas, inércia, módulo elástico, a flexão, raio de giração, enfim. À medida que a gente for dimensionando, a gente vai mostrando para vocês o que a gente tem que pegar dessas propriedades geométricas aqui, tá? E no final, a bitola de polegada, que a gente acaba trabalhando no Brasil com essa representação. Ele vê W, aí colocou aqui, ó, entre parênteses H. O D dele é 152 e o BF 152, ou seja, a relação DBF é aproximadamente 1. E é isso que caracteriza um H ou um HP, tudo bem? E observar o que eu falei da pouco. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 perfis com a representação de 150 milímetros de altura. Confere? Só que qual é a altura dele? 148, 153, 152, 160, 157, 162. Nenhum deles possui 150. Tá? Outra coisa que eu queria chamar a atenção nessa tabela. A gente conversou ainda há pouco que vigas precisam de altura. Não é isso? Só que no aço eu posso ter uma viga mais alta que atende a minha necessidade, porém mais leve. Vamos pegar um exemplo. Eu posso ter uma viga de 150 por 18, porém eu posso ter uma viga de 200 por 15. 200 vai ter 200 milímetros de altura, 20 centímetros, contra 15. Porém, eu economizo 3 quilos por metro. Dependendo da área, 90 mil metros quadrados, 100 metros quadrados, 10 metros quadrados, enfim. Observa que o que a gente tem que optar, se não tivermos nenhuma limitação de altura, de viga, de fogo, é pela mais leve. Por quê? Eu disse para vocês ainda há pouco, o aço é contado por peso.